Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do aulasjaponês.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. É possível aprender a falar em japonês sem aprender a ler em japonês? Esse é o tema desse vídeo e ele é baseado numa pergunta que de vez em quando alguém manda por e-mail. E esse tipo de dúvida surge porque, para quem está olhando de fora, né, às vezes alguém que está dando os primeiros passos no japonês, a escrita japonesa ela assusta um pouco, né? A pessoa olha, parece uma coisa impossível de aprender, ou que leva muitos e muitos anos, uma coisa muito difícil. E a pessoa pensa, poxa, tudo bem, eu aceito ser um analfabeto em japonês, se eu conseguir falar e entender o que os outros falam, para mim isso aí é o suficiente. E aí elas querem saber se é possível estudar dessa forma. E na verdade, existem algumas pessoas nessa situação, que elas são capazes de entender e falar e não conseguem ler e escrever. Existem pessoas nessa situação. Só que para você chegar nesse nível, você depende de ter circunstâncias muito especiais. Essas pessoas que conseguem falar e entender, mas não sabem ler, elas de alguma forma tiveram a oportunidade de ter muito contato com a língua. Na maioria das vezes elas são nativas, mesmo que não nasceram no Brasil, mesmo que não nasceram aqui no Japão, nasceram no Brasil, mas elas são de família japonesa e assim aprenderam a falar desde criança, aprenderam toda a base da língua, escutando, ou então viveram muitos e muitos anos no Japão tendo contato com os japoneses. E nesse caso é possível chegar nesse nível, tá? Você tem que ter muito contato com os japoneses para você conseguir aprender a falar sem que você saiba ler. E não se engane se você conhece, mas eu conheço fulano que morou 5 anos no Japão, ele fala japonês, mas ele não sabe ler. Pode ser que seja o caso, pode ser que ele realmente saiba, mas é muito comum pessoas saberem se virar em japonês, mas elas não são realmente fluentes a ponto de conseguir expressar absolutamente tudo que elas querem e entender tudo que elas escutam. Por exemplo, assistir um programa na TV, não importa o gênero, e entender 100%. É muito difícil ter uma pessoa nesse nível que não seja letrada, que não saiba ler. Mas vamos lá, como eu disse, existem pessoas nessa situação que isso é devido a algumas circunstâncias especiais. E essas circunstâncias especiais não é uma coisa que dá para você escolher viver, né? Não dá para você falar, bom, então a partir de agora eu vou nascer de novo numa família japonesa e vou ter contato desde criança. Ou então eu vou me mudar para o Japão do nada e ter muito contato com japoneses durante anos e assim eu vou aprender a falar. Acredito que não é isso que você quer e isso dá até mais trabalho do que aprender a ler. Você propositalmente aprender apenas a falar é uma coisa relativamente impossível. Eu diria que é praticamente impossível você atingir, você sendo um estrangeiro, você não sendo japonês, principalmente se você não mora no Japão, você atingir uma fluência sem que você saiba pelo menos ler. Por que isso? Primeiro, qualquer material de japonês que não use a escrita japonesa, ou seja, que seja baseado totalmente em áudio ou que a escrita esteja totalmente romanizada, ou seja, usando o nosso alfabeto, não vai te ensinar um vocabulário suficiente para muita coisa. Você pode até aprender o suficiente para perguntar onde é alguma coisa, procedimento de aeroporto, procedimento de hotel, isso aí sim é plenamente possível você aprender. Mas isso não é fluência, né? Isso é um conhecimento muito básico da língua. Para você ter fluência, você tem que aprender muitas e muitas palavras. E não estando num contexto de imersão absoluta no japonês, e mesmo estando é muito difícil aprender certas palavras, a melhor forma de aprender é lendo, né? Por exemplo, muitas palavras, você liga a TV e está passando o noticiário, vai aparecer, vão falar muitas palavras que dificilmente um material didático vai te ensinar essas palavras. Como que se aprende essas palavras? Lendo. Entrando em website, lendo livro, lendo revista, lendo mangá. Quando você faz isso, você amplia bastante o seu vocabulário e isso te ajuda a entender o japonês falado. E como eu já falei em outros vídeos, quanto mais você entende, melhor você fala. Você precisa entender. Então, realmente não tem como você fugir da escrita. Mas eu falo fugir, mas não porque seja uma coisa muito difícil, né?
Talvez você tenha essa ideia de que é uma coisa difícil, mas existem hoje técnicas, existem ferramentas que te ajudam a aprender a ler em japonês muito rápido, num prazo de 1 ano. Você já, até menos talvez, depende de quanto você se dedicar por dia, já é possível você ser uma pessoa praticamente autônoma na leitura de japonês. Claro que vai ter coisa ainda que você não consegue ler, mas você vai ser completamente autônoma se você usar ferramentas adequadas para aprender a ler em japonês. Algumas dicas para você aprender a ler em japonês. Tem um outro vídeo meu aqui que chama 3 dicas para aprender kanji. É um dos primeiros vídeos dessa série que eu estou gravando de dicas de aprendizado. Volta lá entre os primeiros, é o terceiro vídeo. Volta lá que tem 3 dicas de aprendizado de kanji. Mas para resumir, use um aplicativo de memorização, como por exemplo o Anki, que é o meu favorito, para você aprender o hiragana e o katakana, que são 2 alfabetos do japonês, rápido. Não demore mais do que 2 semanas para aprender ele, é bem rapidinho para aprender os dois. E kanji, assista o vídeo, 3 dicas para aprender kanji. Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo para facilitar para você encontrar ele, onde eu falo sobre formas de aprender a ler kanji muito mais rápido do que os materiais tradicionais ou do que o senso comum diz que demora. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Não se assuste com a leitura do japonês, não se assuste com a escrita. É uma coisa relativamente fácil de aprender, é possível aprender. Um pouco de dedicação resolve o problema, colocando o foco na coisa certa. Então, enfim, não se conforme em ser medíocre, né? Eu falo medíocre não de forma ofensiva, medíocre de média, né? Ah, mas eu quero fugir da escrita, eu quero apenas falar. Você não precisa fugir da escrita, você é uma pessoa plenamente capaz de aprender. Quantos milhões de japoneses já aprenderam? Né? E existem inteligentes, não tão inteligentes, pessoas preguiçosas, pessoas não tão preguiçosas, e a maioria acabou aprendendo a ler. Você também é capaz de aprender a ler, não é uma coisa difícil. Não se contente com pouco, você também consegue aprender a ler em japonês. É muito melhor você saber ler, você vai ser uma pessoa, você vai ter acesso a mais informação, você vai ser uma pessoa de mais conhecimento, você vai ser uma pessoa de mais conteúdo para conversar com os outros, você vai ser uma pessoa mais interessante por ser uma pessoa que sabe ler em japonês. Então esse é o vídeo de hoje, deixa o seu comentário dizendo o que você achou, ou com alguma dúvida que você queira deixar para eu falar num próximo vídeo. E aqui na descrição do vídeo tem um link que, se você clicar lá, você vai ter acesso ao livro Desvendando a Língua Japonesa, um livro digital. E o legal é que nesse livro eu falo bastante sobre o aprendizado de escrita de japonês. Tem uma parte inteira do livro só sobre isso, que ele vai te ajudar também a dar os seus primeiros passos. Você vai ter que colocar o seu e-mail nessa página e aí o link para download do livro vai lá para o seu e-mail. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo.